Neste vídeo eu quero te trazer os 5 comportamentos que são fundamentais se você quiser caminhar na direção da riqueza, ou o que eu chamo de liberdade financeira. Vamos lá para você compreender primeiro aqui sobre o que eu estou falando. Então, quando você vê aquele vizinho ou vizinha saindo com as roupas incríveis, o sapato brilhando, entrando no seu carro importado e segurando o seu celular recém-lançado, a primeira pergunta que você deve se fazer é: quanto ele ou ela deve ter investidos? A mesma análise você deve fazer quando você olha o outro vizinho ou vizinha do lado saindo de casa no seu carro básico, vestindo jeans e camiseta e com um celular já antigo. Já diz o ditado: quem vê cara não vê conta bancária. Essa é uma verdade que a gente aprende a compreender durante a vida. O que eu quero dizer com isso? Antes de você sair por aí desfilando de dublê de rico, porque um vizinho, um parente ou um amigo está tendo essa vida, monte a sua base financeira, sem a preocupação de mostrar para os outros que você está tendo sucesso. Porque o sucesso é uma coisa que ele só interessa a você e cada um tem a sua forma de entender o sucesso. Mas não é mostrar para os outros, é o que é importante para você e para a sua família. E para sair desse ciclo de gastar tudo e entrar no de poupador consistente, a mudança acontece, entendam, ela é 20% matemática e 80% comportamental. Mas é imprescindível você reprogramar o seu cérebro, a forma como ele enxerga e reage ao dinheiro, assim que ele cai na sua conta. Então foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo e trouxe aqui para vocês 5 princípios para essa transformação de pessoas sobre as quais eu li e sobre as quais eu acompanhei a vida e como elas chegaram lá. Elas seguiram esses 5 princípios. O primeiro deles: aplique a lei do pague-se primeiro. O que é isso? Esse é um comportamento que é um divisor de águas, que a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque nós somos condicionados a gastar tudo que a gente ganha. Então, antes até de você receber o salário, você já começa a fazer planos e já começa a instituir aquela velha máxima do eu mereço. Para com isso, se você quiser realmente chegar num comportamento diferenciado, e começa a instituir isso aqui. Quem gasta tudo, geralmente espera chegar o dia 30 para ver se sobrou alguma coisa que possa ir aplicar e possa ir para a sua poupança. Nunca vai sobrar. Entendam isso, nunca vai sobrar. Você sempre vai encontrar um jeito de gastar tudo que você ganha. Então, qual é o comportamento? Assim que o salário cai na sua conta, você separa uma quantia, mesmo que pequena, pode ser 20, 50 reais, não importa, e você transfere para uma conta de investimentos. Por que que isso funciona? Porque você aprende a viver com o que sobra. No final, você vai ver que depois que você adquirir esse comportamento, você vai acabar aumentando esses valores, tá? E vai se condicionar a viver com o que sobra. E acreditem, muitas vezes o que você achava que era necessidade eram apenas vontades e caprichos que você tinha e que você tinha esse hábito, esse costume de acabar gastando com isso. E de repente você vê que nem era tão importante assim para você. Esse investimento, ele vira uma conta obrigatória. Assim como você tem a conta do aluguel, do condomínio, da luz, da água, o primeiro boleto que você vai pagar é o desse, é do eu do futuro, que eu chamo. Pague-se primeiro. Coloque isso na sua cabeça. Pode começar, como eu falei, com um pouquinho, mas comece. O importante é você começar. Segundo, diferenciar desejos de necessidade. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante, que é a regra das 48 horas. Simples, mas poderosa. O gastar tudo, ele é alimentado pelo impulso, pelo emocional. E a gente sempre vai ter aquele desejo, aquela coisa, aquele apelo emocional para poder gastar. O cérebro quer aquela dopamina imediata da compra. Ele precisa daquilo, aquilo faz bem para ele. Só que aquilo vem e passa muito rápido. E depois, muitas vezes, você até se arrepende de ter comprado certo item. O comportamento. Você viu algo que quer comprar? Respira fundo e espera 48 horas. Se depois de 2 dias você ainda achar que aquilo ali faz sentido para você, aí sim você vai pensar em comprar. Então o que você vai fazer? Se você estiver rolando ali o seu celular e aí achar alguma coisa que você fala, nossa, isso aqui eu quero muito, tira daquilo ali, nem põe no carrinho e fica
48 horas pensando. Depois você faz. Por quê? Porque esse é um prazo em que o seu sistema límbico vai acalmar, a dopamina vai diminuir e o seu córtex pré-frontal, que é responsável pela parte racional, vai começar a analisar se aquilo faz sentido ou não. Na maior parte das vezes, no dia seguinte você já percebe que aquilo ali foi um desejo momentâneo, que você nem precisa tanto daquilo, que dá para esperar ou até nem comprar. Terceiro, dar nome ao dinheiro. É um rastreamento ativo. Mais um hábito muito simples de se fazer, mas que para o nosso cérebro é muito poderoso. O dinheiro sem nome é um dinheiro que você gasta, porque não tem muito apego ali. Agora, quando você sabe exatamente para onde ele vai, ele deixa de ser aquele ralo para onde o dinheiro vai escoando. Então, o comportamento é você anotar, pode ser num app, numa planilha ou num pedaço de papel até, para onde vai cada real que você ganha. Então, você não precisa ser complexo, mas precisa ser frequente. Você tem que ter aquele hábito. No início vai ser mais complicado, mas depois você vai ver que os gastos fixos não vão mudar. Então, é você só copiar e colar. E os outros aí você ajusta. Você vai precisar de 10 minutinhos na semana para fazer isso. E aí, por que que funciona? Porque isso cria o que nós chamamos da dor do pagamento. Quando você visualiza que gastou R$ 400, R$ 500, até R$ 800 com delivery por mês, o susto te gera uma consciência que impede o próximo gasto impulsivo. Você vai pensar duas vezes antes de fazer aquele gasto da forma como você estava ali gerindo o seu dinheiro. Dica: tenha uma planilha que te mostre uma forma mais fácil e intuitiva para você visualizar bem os gastos, sempre separados em gastos fixos e em gastos variáveis. Isso é muito importante. E esqueça aquelas planilhas cheias de frufru, cheias de coisa, porque elas não te dão uma visão clara da situação financeira. Quarto, criar uma barreira aos gastos. É o que a gente chama de muralha financeira. O que você vai fazer? Se você facilita bons comportamentos, você vai dificultar comportamentos ruins. Você vai desvincular o cartão dos aplicativos. Então, você não tem ali, às vezes, na Amazon, no Mercado Livre, já ali o registro do seu cartão para facilitar as compras, você já deixa o número lá salvo. Tire isso. Não deixe mais isso. Você vai ter que digitar o número do seu cartão. Isso tudo leva a você ter um maior tempo para que o córtex pré-frontal assuma o controle e não deixe o seu emocional ficar no comando. Então, tira os apps, tá? E faça o exercício lá das 48 horas. E você vai ver que vai ser muito mais fácil você mudar esses hábitos e segurar os seus comportamentos. Apague também aquelas apps de loja que ficam mandando notificação de promoção o dia todo, você entrando em site, Shopee, para ficar vendo, rolando ali. Desvincule esses hábitos, pare com esses hábitos. Por que que funciona? Se você tiver que levantar, pegar a carteira, digitar os números do cartão, você tem muito mais tempo para desistir da compra. É aquilo que eu falei, você tem mais tempo para raciocinar, porque a maioria das vezes você reage na emoção. Aí essa muralha financeira, ela faz o quê? Ela interrompe aquele automatismo do gasto. Porque você está tão acostumado a seguir aquele processo, pega o celular, já vai lá, já coloca, já aceita e só vai apertando nos botões aceitar e acabou. É por isso que os aplicativos que tem no seu celular, eles facilitam tanto a sua vida. Eles deixam lá para num botão só você clicar e já sair comprando. É para evitar que você raciocine sobre aquela compra. É exatamente por isso que nós vamos fazer o processo inverso. Nós vamos criar barreiras para desestimular esse tipo de comportamento. Agora, quinto e último princípio. Defina o seu porquê, a conexão emocional daquele comportamento. Poupar por poupar é muito chato, é difícil de manter. Você começa, mas no início é o que eu falo, você não consegue ver muito resultado, aquilo vai te desestimulando. Você vai falar, poxa, eu estou fazendo tanto sacrifício aqui para chegar no final do mês, chegar no final do ano eu ganhar 50, 100 reais. Isso não está fazendo sentido. Então o seu cérebro precisa de um motivo muito forte, de um propósito maior para abrir mão desse prazer imediato, desse comprar agora. Então o comportamento é o quê? Você ter um objetivo claro e visual. Pode ser uma reserva de emergência, minha casa própria ou viagem do final do ano, por exemplo. Você cria ali algumas caixinhas nos seus investimentos
e dá nome a elas, e aí você visualiza, é para isso aqui que eu quero, esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito. Por que que funciona? Porque quando você diz não para um gasto que é supérfluo, você não está se privando. Então, na verdade, para o seu cérebro, ele começa a entender que você está dizendo sim para o seu sonho. Então, eu estou abrindo mão disso, mas em prol de algo maior que vai me dar mais satisfação. A motivação vira propósito, e isso sustenta esse hábito no longo prazo. É isso que faz a mudança acontecer e te dá um novo sentido e cria novos hábitos. Entenda que toda vez que você decide gastar com algo, você está abrindo mão de outra coisa no futuro. Que você vai gastar hoje R$ 100, amanhã pode ser 500, R$ 1.000 na sua mão para você ampliar, inclusive, esse gasto. E o contrário também é verdadeiro. São tudo escolhas. Então você sempre pense no seguinte: que escolha faz mais sentido para a minha vida? Não apenas que escolha faz sentido para agora. Pense de uma forma mais ampla, mais geral. E por isso é importante você definir com a sua família quais são os objetivos mais importantes. E aí o resto você deixa de lado e é mais fácil de você abrir mão deles. Então, em resumo, os 5 comportamentos que vão te ajudar a mudar de mentalidade e de hábitos para você se tornar uma pessoa rica são: primeiro, aplique a lei do pague-se primeiro. Você é seu primeiro boleto. Segundo, diferencie desejo de necessidade. Então a pergunta é: o que me aproxima ou me afasta das minhas metas de vida? Terceiro, dar nome para o dinheiro, é o rastreamento ativo. Então, caixa da aposentadoria, caixa da viagem e assim por diante. Quarto, criar barreiras ao gasto. Facilite o que é bom, os comportamentos bons que vão te levar em direção às suas metas e dificulte aqueles que atrapalham você conquistar suas metas. Simples assim. E quinto e último, defina o seu porquê. Crie uma conexão emocional. Tenha um forte motivo para cada caixinha que você tem. Agora você já tem um roteiro simples e muito bem desenhado para você começar a mudar a sua vida. Basta você aplicar. Mas se você quiser se aprofundar nessa jornada e conhecer o método que tem ajudado várias pessoas a criarem a sua liberdade financeira de uma forma mais rápida e mais estruturada, eu te convido a conhecer o meu curso Planejamento Financeiro Inteligente, onde eu não só te ensino a construir seu futuro financeiro, como eu te dou o suporte e o auxílio passo a passo para o entendimento e aplicação do método e da minha estratégia. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero ter ajudado e ter contribuído para que você consiga mudar a sua mentalidade e realmente seguir esses 5 comportamentos. Porque todas as pessoas bem-sucedidas, todas as pessoas que conquistaram, saíram lá do nada e conquistaram a sua liberdade financeira, conquistaram a sua riqueza, seguiram e aplicaram exatamente esses 5 comportamentos, que são fundamentais se você quiser chegar à sua liberdade financeira. Muito obrigado, pessoal. O vídeo era esse. Até o próximo.